Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com grandes novidades do Vascão. Tivemos aí atualizações quanto à volta de jogadores lesionados que reforçarão o time do Vasco aí para o Fernando Diniz. Também a contratação de um meio-campista. O Vasco pode fechar em breve essa contratação e já temos aí o modelo de negociação que pode acontecer com esse jogador. Muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Possivelmente o Admar Lopes chegará essa semana lá no Vasco para tratar de coisas importantes no nosso clube a curto prazo. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, o Vasco segue buscando renovações importantes com alguns jogadores aí do elenco do Vasco, né? Como o caso do goleiro Léo Jardim e também do meio-campista Paulinho, além, claro, do Coutinho, que depende mais da situação dele com o Aston Villa. Só que a situação do Léo Jardim é um pouco preocupante porque o goleiro não quer renovar com o Vasco, tampouco o seu staff, né? Porque tá bem claro que ele não tá tratando com prioridade uma renovação com o Vasco. O Vasco já fez todas as propostas possíveis para o goleiro e nada agradou ao jogador e tampouco aos seus empresários. E agora com a chegada do Admar Lopes, com certeza ele será o grande responsável para tratar dessa renovação com o goleiro. Caso não aconteça, o Léo Jardim deverá sair do Vasco. Existe uma possibilidade dele assinar um pré-contrato com qualquer equipe aí do mundo, e caso ele assine esse pré-contrato agora, o Vasco deverá entrar na FIFA e na Justiça aí para invalidar esse pré-contrato assinado pelo goleiro, já que o Vasco entende que em caso de uma meta atingida pelo goleiro nesse ano, ele terá o seu contrato automaticamente renovado. E por isso que o Vasco está um pouco mais na dele, né? Porque se o goleiro não quiser renovar esse contrato aí com o Vasco nos moldes que o Vasco já propôs a ele, nas propostas que o Vasco ofereceu, o Vasco deverá se segurar a renovação automática, porque vai pretender continuar utilizando o goleiro normalmente aí nos jogos e com certeza o Vasco vai se prender ao contrato que o goleiro tem atualmente com o clube. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação preocupante, e eu acho que isso vai parar na justiça. Atualmente, hoje, eu não acredito em um final feliz. O Léo Jardim vai renovar bonitinho com o Vasco, vai aceitar os termos do Vasco, ele vai querer continuar no Vasco, mas ganhando mais de 1,5 milhão, cara. Vai ser nessa casa aí, mano. Eu acho pouco provável que o Vasco vai conseguir renovar tranquilo com o Léo Jardim. Outra situação que preocupa é a do Paulinho. O jogador está em vias também de renovação com o Vasco, só que até agora não fechou o contrato ainda com o clube, né? Claramente o Vasco deve estar esperando a chegada do Admar Lopes para adiantar esse negócio aí com o Paulinho e também sair essa renovação do jogador que não está jogando nada nessa temporada, né? Vindo de uma gravíssima lesão. O jogador desceu muito o seu nível técnico e nível físico, certamente aí está entre um dos piores jogadores do elenco vascaíno nessa temporada, né? Muito aquém do que a gente esperava do Paulinho em 2025. Vamos aguardar ver o que vai acontecer. A situação do Coutinho, como a gente falou, depende mais do jogador com o Aston Villa. Ele tenta a rescisão contratual com o clube inglês, no qual ele tem contrato até o meio do ano que vem, e o Vasco fica na dele, esperando essa resolução para oferecer um contrato maior e definitivo ao Coutinho. Há informações que o Vasco pretende oferecer 2 anos de contrato para o Coutinho renovar o seu vínculo com o clube, e esperamos que tenha um bom início aí, que o Coutinho tente rescindir esse contrato o mais rápido possível com o Aston Villa e renovar esse contrato com o Vasco, né? A princípio, não tem nenhum outro clube interessado no jogador e também é do desejo do atleta e também da sua família continuar no Rio de Janeiro e, lógico, vestindo a camisa do Vasco, né? Vamos aguardar ver o que vai acontecer. A chegada do Admar Lopes promete que ele resolva muitas coisas, esperamos que ele resolva também questões estruturais dentro do futebol do Vasco. O Vasco precisa de uma grande reformulação, precisa conseguir melhorar o CT, isso também passa pelo diretor executivo de futebol do Vasco, não é somente contratações, a gente espera que muitas coisas sejam melhoradas com a chegada desse profissional que chega para tentar aí ficar um bom tempo no Vasco. A princípio, a ideia do Vasco é ter esse cara por muitos anos, ele fazer parte da reestruturação do Vasco, uma reestruturação mais profunda dentro do clube, para que o Vasco não sangre nos próximos anos. Essa é a ideia da diretoria. Se na prática vai acontecer, a gente não sabe. Quando o Marcelo Santana foi contratado, falaram a mesma coisa e deu muito errado, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Admar Lopes. Fato é de que o Vasco venceu a concorrência aí de, se eu não me engano, do Benfica e do Sport, né? Que eram clubes interessados nesse profissional. Bom, pessoal, tivemos atualizações extremamente importantes quanto à volta do Estrela e do David. Esses dois jogadores, segundo a ESPN, deverão reforçar o Vasco na volta do time aos treinos, né? Os jogadores do Vasco estão de férias, porém esses dois atletas não estão. Estão fazendo trabalhos físicos lá no Vasco
para quando o elenco do Vasco retornar, o Vasco já esteja com esses dois jogadores integrados normalmente ao elenco e eles estejam à disposição do Diniz para a volta aí do Campeonato Brasileiro. O elenco do Vasco se representará no próximo dia 23 desse mês e só volta a atuar a partir do dia 14 de julho, quando o Vasco terá pela frente um clássico contra o Botafogo. Ainda não está confirmada a data, porém, possivelmente esses dois jogadores deverão estar já à disposição do Fernando Diniz, pelo menos para figurar no banco de reservas, né? Muito importante, principalmente a volta do David. O Estrela ainda é um garoto, não estava totalmente pronto, né? Por mais que tenha feito bons jogos, mas essa lesão com certeza atrapalhou muito o desenvolvimento do jogador. Se tivesse continuado jogando, ele estaria entre os titulares do time do Vasco hoje, né? A mesma coisa o David já era um titular incontestável na ponta esquerda, só que hoje o Nuno Moreira é muito mais jogador, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa situação, se o David vai conseguir retomar com uma certa naturalidade a condição de titular, ou se o Nuno vai continuar ali atuando como ponta esquerda incontestável no ataque vascaíno. Deixe nos comentários o que você espera desses dois jogadores, se você acha que esses dois jogadores terão condições de ajudar o Vasco. Sempre bom lembrar o torcedor que esse tipo de lesão é lesão grave, tanto do Estrela e principalmente a do David, que foi no joelho, né? Lesão semelhante à do Paulinho e do Jair, e a gente viu que os dois jogadores não voltaram do mesmo nível. Ainda mais que apareceu lá uma cicatriz horrorosa no joelho do David, né? Com certeza não foi um processo cirúrgico tão bom assim para o jogador. Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai voltar bem, se não vai ter nenhum tipo de lesão muscular. Porque jogadores vindo de cirurgias, certamente aí quando voltam tem lesões chatas, lesões musculares, que tiram o jogador por 1 ou 2 ou até mesmo 3 semanas. Vamos aguardar ver como vai voltar esses dois atletas. Bom, e reforço mesmo. Jogador que pode chegar ao Vasco. Só temos aí uma negociação que está um pouco mais adiantada, que seria do peruano Sérgio Penha. Segundo a Super Rádio Tupi, o Vasco pode fechar a contratação desse jogador por empréstimo. Ele pertence ao PAOK da Grécia e tem contrato até junho de 2027. E o jogador só poderia chegar ao Vasco se fosse por empréstimo aí, vindo aí talvez com a divisão de salários. A diretoria do Vasco teria que arcar aí, talvez com um alto salário do atleta, que certamente ele não ganha tão pouco assim lá no clube grego, né? Esses caras têm dinheiro para pagar salário para jogadores. Vamos ver o que vai acontecer se esse atleta peruano vai chegar ao Vasco. O fato curioso é que esse jogador é primo do Paulo Guerreiro, atualmente ainda joga, né? Com 41 anos, o jogador está atualmente lá no Alianza Lima e também faz parte da seleção peruana, assim também como é o Sérgio Penha, que ora joga com a camisa 10 também da seleção do Peru. É um jogador que atua mais como terceiro homem no meio campo. Não é aquele clássico camisa 10, criador, e também não é aquele volante brucutu. É um jogador que pode atuar ali com um estilo um pouco até semelhante com o que o Guarim fazia no Vasco. Lógico, devido às proporções. O Guarim é um jogador muito mais acima, né? E certamente, vamos ver se esse jogador vai se encaixar de alguma forma no time do Vasco, caso ele seja contratado. Estou esperando ver se tem mais notícias profundas sobre esse assunto. Fontes, talvez até certo ponto mais confiáveis, que cravam realmente que esse jogador pode fechar com o Vasco, só que até agora só temos notícias rasas, né? Do possível interesse, do hipotético interesse do Vasco, que caso ele seja contratado, ele só chegaria por empréstimo. Só temos esse tipo de informação. O interesse pode sim existir, porque ele não ia surgir à toa o nome desse jogador. Vamos aguardar, ver se vai ter avanços significativos nos próximos dias, né? Deixe nos comentários o que você acha da possibilidade do Vasco contratar esse jogador. O avanço que a gente tem é que o Vasco pode fechar com esse jogador por empréstimo, né? Ainda não temos nenhuma outra confirmação. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.